Eu tinha 10 anos quando os meus pais se separaram. E eu cansei de ver a minha mãe triste pelos cantos, chorando. Era horrível ver a minha mãe daquele jeito. Só que o tempo foi passando e eu e a minha mãe sempre muito unidas. A gente fazia sempre tudo junta. E com o tempo a minha mãe foi esquecendo, foi voltando a ser feliz, a se alegrar, enfim. E eu me lembro que na escola eu nunca gostei de desses papos de garoto, nunca gostei de ficar com os meninos, eu nunca gostei de namorar. Isso pra mim não era algo de importância, não era algo que eu dizia, ai não, eu tenho que namorar, eu tenho não. Eu focava nos estudos, eu era mesmo uma menina assim, muito na minha, muito quieta. Só que o tempo foi passando, eu via minhas amigas se casando, tendo filhos, e quando eu fiz 22 anos, eu comecei a sentir necessidade de construir uma família. Eu comecei a sentir necessidade de ter um namorado, de beijar na boca. Gente, pra vocês terem noção, eu tinha 22 anos. Eu era virgem de tudo, sabe? Eu nunca tinha beijado, nunca tinha tido algo mais íntimo com outro homem, nunca. 22 anos. Escutem só. E nisso eu comecei a ficar pensativa. Eu comecei a ficar, não, nossa, eu tenho que namorar, eu tenho que conhecer uma pessoa, eu quero me casar, eu quero construir uma família. E como eu e minha mãe éramos muito amigas, eu fui conversar com a minha mãe sobre isso. E eu disse, mãe, eu tô tendo a necessidade muito grande de conhecer alguém. Eu comecei a perceber que eu não quero ficar sozinha a minha vida toda. Eu quero me casar. E a minha mãe falou assim, filha, isso é super normal. Quando chegar o momento certo, você vai se casar, você vai conhecer alguém. Eu pensei, momento certo, será que isso vai demorar mais ainda? Eu já tenho 22 anos e não conheço ninguém e tal. Só pensei, né? E o tempo passou e eu comecei a conhecer alguns rapazes. Só, gente, que eu descobri algo que eu não sabia que eu era, que eu tinha. Eu era muito exigente. Muito exigente. Pra mim, o cara tinha que ser romântico, tinha que ser carinhoso, tinha que ser educado. Coisas que é muito difícil encontrar em um homem. Se antigamente, no meu tempo, já era, imagina hoje, né? Então, eu comecei a, sabe, a dizer, não, eu não quero. Se o homem não fosse carinhoso comigo, eu mandava pastar. Se o homem não me desse atenção, eu deixava de lado. Eu não esperava nem ele terminar comigo. Eu na hora chegava, ó, não dá certo. Segue a tua vida que eu vou seguir a minha. Eu era assim, eu era muito exigente. Só que aí eu cansei, sabe? Eu disse, não, quando for minha hora, vai aparecer. Eu sei que vai. E deixei o tempo passar e vida que segue. Mesmo o meu pai tendo separado da minha mãe, eu continuava tendo contato com ele. Ele não me abandonou, ele só deixou a minha mãe. Teve um dia que meu pai me chamou para almoçar na casa dele, porque o irmão mais velho dele ia visitar ele. Ele tinha um irmão que morava a 2 horas da nossa cidade, só que eu nunca vi na minha vida, não conhecia a família dele e tal, né? E o meu pai falou que ele ia lá visitar o meu pai e que ia levar o filho dele, no caso, o meu primo. E quando eu cheguei lá, ajudei meu pai a arrumar tudo, a esposa dele, né? Ajudei a arrumar tudo. E o meu tio chegou com o meu primo. E quando eu vi o meu primo, eu disse, nossa, que gato. Sério mesmo, eu até me assustei. Eu disse, é muito lindo. Na cabeça, eu não falei pra ele, né? Porque eu era muito recatada. Aí eu falei na minha cabeça, pensei, muito gatinho ele, né? Nossa, eu não sabia que tinha um primo lindo. E naquela época, na minha época, não tinha redes sociais, sabe? Pra você ver as fotos da família, aquela coisa toda, não tinha. Então eu conheci ele ali pessoalmente, né? E, gente, algo que me encantou nele foi a educação. O garoto era muito educado mesmo. Mas até então, eu não sentia nada por ele. E vida que segue. Só que aí a gente se deu muito bem. A gente conversou muito, a gente tinha praticamente a mesma idade. Ficamos muito empolgados de termos nos conhecido. E a gente trocou o telefone. Na altura, telefone fixo, né, que a gente tinha. E ele sempre me ligava, a gente criou uma amizade muito forte.
E ele passou a me visitar. Ele morava a 2 horas de distância da minha cidade, né? Eu morava numa cidade pequena. E ele sempre ia me visitar. Só que aí, nisso dele me visitar, me deu um clique. Eu disse, isso já não é mais amizade. Isso já tá passando pra algo mais sério. Só que eu fiquei calada, não disse nada. E nisso, nesses encontros que a gente tinha, a gente acabou dando o nosso primeiro beijo. E, gente, juro, no primeiro dia já rolou. E eu fiquei me sentindo muito culpada, porque a minha primeira vez foi com meu próprio primo. E isso, gente, me deu uma louca muito grande na cabeça, eu me desesperei. E ele me acalmou. Ele falou, calma, calma, que eu não vou abandonar você. Eu vou assumir você. Nós vamos nos casar. E nessa época, gente, nessa época que eu vivi isso, ele tinha que casar mesmo, tá? Era algo muito sério. Ele tinha que casar comigo. E a gente não teve coragem de contar para os nossos pais o que aconteceu. Só que aí a gente resolveu reunir a família. E nessa reunião, ele falou, eu quero namorar com a Cecília. Foi um choque. Foi um choque muito grande. O meu pai começou a gritar comigo. A minha mãe desmaiou. Isso mesmo, a minha mãe desmaiou. As minhas tias ficaram loucas. Ficaram loucas. Como é que pode? Vocês são primos de primeiro grau. Isso não pode acontecer. Gente, foi uma loucura. Só que a gente não desistiu. A gente começou a namorar mesmo com a cara feia dos nossos familiares. Só que, gente, a nossa família se metia demais na nossa vida, dava muito pitaco, se metia demais, a gente tava cheio disso. E teve um dia, lembra que eu falei pra vocês que eu era muito exigente? O cara tinha que ser amoroso, tinha que me dar atenção, tinha que ser isso e aquilo. Teve um dia que ele chegou na minha casa muito estressado. E ele não me dava atenção. Eu falava com ele e ele não me dava atenção. E ele falou assim, olha, eu tenho que ir embora. Eu não tô me sentindo bem, não sei o quê. E foi pra casa do meu pai. E nesse dia eu confesso que eu era chata, gente. Eu era chata demais. E eu fiquei com muita raiva. Eu disse, como é que pode? Eu chorei tanto. A minha mãe falou, Cecília, isso não vai dar certo. Esse relacionamento não é de Deus, não vai dar certo. Ele tem o sangue da família do seu pai. Você vai sofrer do mesmo jeito que eu sofri. E nesse dia, gente, eu tava decidida a terminar tudo com o Miguel. Tudo com o Miguel, meu primo, né? E no outro dia ele foi na minha casa e eu falei, olha, Miguel, tá terminado, tá acabado. Eu não quero mais namorar com você. E o Miguel ficou louco, ele falou, calma, Cecília, vamos conversar. E eu falei, eu não quero papo, pra mim é assim, entendeu? Você ontem me tratou muito mal. Ele, gente, saiu tão nervoso que ele saiu bater na porta da minha casa. E nisso ele falou, calma, Cecília, calma, vamos conversar, eu não vou desistir de você. E ele me pegava assim, me sacudia, eu não vou desistir de você, calma, eu era muito estressada, gente. Eu tinha que levar uma sacudida mesmo pra, sabe, cair na real. Aí ele me explicou, Cecília, aconteceu isso, eu tava muito mal, me desculpa. E ele me falou tanta coisa, gente, que eu me senti mal. Eu pensei, nossa, eu realmente fui muito má. Eu não deveria ter agido assim com ele, né? Ok, a gente fez as pazes, se reconciliou e a minha mãe desesperada. E nisso a família se metendo na nossa vida. Então a gente a gente tomou uma decisão muito séria. A gente resolveu noivar. A gente decidiu isso, gente, presta atenção, numa quinta-feira. Aí a gente, na sexta-feira, avisou a família que a gente ia noivar no sábado. Então, a entender a pressa da gente, a loucura que foi o noivado. Quando a família soube que a gente ia noivar no sábado, a família ficou louca. Só que a gente já estava tão determinado, tão decidido, que a gente não deixou ninguém atrapalhar a nossa decisão. Sábado noivamos, fizemos um almoço, a família tudo com cara fechada pra gente, foi horrível, mas a gente não deixou nada abalar. Com um mês nos casamos. E a família não acreditava que a gente tava fazendo aquela loucura. E, gente, até hoje, isso já se passaram muitos anos, mas até hoje estamos juntos. Tivemos 3 filhos e todos nasceram lindos e saudáveis.
Olha só. E toda a família queria o contrário, queria que a gente sofresse, queria que nossos filhos nascessem com deficiência, mas os nossos filhos não nasceram com problemas. E mesmo que nascesse, entendeu? Eu falo isso, gente, muita gente vai me julgar, mas mesmo que nascesse, eu iria amar meus filhos do mesmo jeito, entendeu? Eu não ia me arrepender, porque eu amo muito, muito o Miguel. E o Miguel, desde a primeira vez que a gente se viu, a gente se gostou. Ele também me ama muito. Então, meus filhos são lindos, são saudáveis, já estão de maiores, já estão casados, eu já sou até avó. E eu tô muito, muito, muito feliz com meu marido até hoje. Então, amigos, o que é que vocês acharam dessa história? Essa história é uma história real. Espero muito que vocês tenham gostado. Gente, eu já falei aqui várias vezes que, assim, que eu acho isso bizarro. Eu acho bizarro um relacionamento com um primo, com um irmão. Gente, isso é muito bizarro. Mas a gente tem que respeitar, entendeu? É a opção, foi a opção dela. Ela gostou do primo, ela amou o primo, ele também, primo de primeiro grau, tá? E eles estão aí até hoje juntos, casados, tiveram filhos, estão bem, né? Mas isso divide muita opinião. As opiniões são muitas, né? Muita gente, isso é horrível, isso é um pecado, isso é errado, né? Divide muitas opiniões. Infelizmente é um assunto que ainda é polêmico, não é? E eu fiquei feliz, gente. Eu fiquei feliz por ela ter dito que ela hoje tá bem, ela tá feliz e que os filhos estão bem, né? Que nasceram bem. Porque o que mais assusta a gente é saber que a gente pode ter um filho, o filho pode nascer com algum probleminha de saúde, né? E muitas pessoas se assustam com isso, né? Mas eu fiquei feliz por ela, né? Que hoje ela tá aí junta ainda com o primo dela, casada, que teve filhos e que estão bem. E eu conheço muitas pessoas, gente, que se casaram com primos também e que estão até hoje, né? Até hoje juntos. Deixa aqui nos comentários se você é casada com um primo, né? Tem aqui um pessoal que me acompanha, que já é casado, né? Que já tem filhos. Deixa aqui se você é casada com um primo, se você já se relacionou com algum primo, tá bom? Deixa o like, se você for novo, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho da notificação na opção todos, pra não perder nenhuma história. Um beijo e tchau!